Vamos lá então, pessoal, vamos começar mais uma videoaula nossa aqui, e hoje fazendo uma revisão do tema fotossíntese. Então, nós já vimos esse tema esse ano, nós sabemos que esse tema ele é extremamente importante. Eu gostaria de destacar alguns parâmetros aqui para a gente falar um pouquinho, né, sobre fotossíntese, tendo em vista que dentro do metabolismo, né, é uma das principais aulas que nós temos, né, fotossíntese, que é o metabolismo autótrofo, e nós temos a respiração representando aí o metabolismo heterótrofo. Então, como que nós poderíamos, então, destacar, tá, essa questão metabólica, essa questão de fluxo metabólico, como que encaixa isso tudo aí, tá, nesse conteúdo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo autótrofo dos vegetais, principalmente, tá, de todos os seres clorofilados, daí envolvem as algas em geral, enfim. Você tem vários seres aí que trabalham com esse metabolismo. Então, presta atenção num detalhe muito legal, muito interessante que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, primeiro nós vamos ter aqui, ó, fotossíntese em si. Bom, o que é a fotossíntese em si? A fotossíntese, como a gente tem visto na aula de respiração celular, nós temos aqui duas matérias-primas essenciais, que são quem? CO2 e água, tá? Então, na presença de CO2 e água, eu vou ter a condição de formar uma molécula de glicose, tá? Com a formação dessa molécula de glicose, eu vou ter a liberação de água e oxigênio. Agora, quais são os fatores que levam à formação, tá, dessa molécula de glicose, levam à formação dessa água e levam à formação do oxigênio? Então, quais são os pré-requisitos aqui envolvidos? Quando eu estou trabalhando com CO2, o CO2 ele tem qual função nesse processo aqui, nessa equação química, tá? Qual que é a principal função dele? Então o CO2 ele está relacionado, por exemplo, com a doação de oxigênio? Não, o CO2 ele não tem nada a ver no processo fotossintético com a doação do oxigênio, né? Porque o oxigênio, derivado do processo fotossintético, ele vem da água e nunca do CO2. Como é que nós observamos isso? Através do carbono, né? Quando você fornece o carbono marcado para uma planta, por exemplo, ao fornecer esse carbono marcado, você tem a condição de observar essas situações, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem o carbono marcado. Zé, se esse carbono marcado, eu posso ter dois tipos de carbono marcado? Posso. E nesse caso aqui, eles usaram aquelas algas do gênero clorela para mostrar aí qual seria o melhor caminho, tá, para esse elemento aí, no caso do processo fotossintético. Então, aqui você tem, então, tanto a questão, tá, do carbono marcado, para você determinar o caminho que ele percorre, quanto também o oxigênio marcado, para ver se o oxigênio no processo fotossintético ele é proveniente da água ou do CO2. E o que nós notamos com isso? Nós notamos algo bastante interessante, tá? Toda vez que ocorre o processo fotossintético, esse carbono que está entrando, tá, na reação, por exemplo, se você colocar um carbono marcado aqui, que é o carbono 14, que é isótopo do carbono normal, que é o 12, você vai notar aqui, aliás, melhor dizendo, o oxigênio marcado 18, que é isótopo do oxigênio 16, você vai notar que todo o oxigênio que sai aqui, ó, ele não é desse CO2, e sim é o oxigênio normal da água. Aqui você mantém o 16, aqui você coloca o oxigênio 18 no CO2. Aí, né, durante o processo fotossintético, em condições empíricas laboratoriais, você vai ver que esse O2 que sai é o O2 16 e nunca o O2 18, tá, do CO2. Isso prova que o oxigênio vem da água e nunca do CO2. Mas aí surge, então, uma pergunta, né? Se ele vem da água e nunca do CO2, para que serve esse CO2? Então, esse questionamento, lá nos primórdios, dos meados do século XX, ele começou a ser levantado, né? E foi levantado até 1930, quando veio o chute histórico, que depois transformou-se numa tese, tá? E deu certo através da teoria que nós temos hoje, do metabolismo químico, bioquímico que ocorre dentro da planta, que é a fotólise de Hill. Na verdade, toda a água liberada no processo,
e todo o oxigênio liberado no processo, ele vem dessa água aqui como reagente. Então, quando você tem a quebra dessa água, você tem a produção de oxigênio, tá? Então, para que serve esse CO2? Então, presta atenção. A água e o oxigênio, eles destinam-se, no processo fotossintético, ao processo que nós chamamos de fotólise de rio, ou que nós chamamos de fotólise da água, tá? Que é a quebra da molécula de água na presença de luz, fotolise. Então, fotoluz, lise, quebra. Então, essa fotólise é a quebra da molécula da água que vai oxigenar, tá, o meio atmosférico para que nós possamos, então, respirar. E esse CO2 aqui, Zé, e esse CO2 aqui? Bom, esse CO2 aqui, ele tem outro detalhe interessante. Para que ele serve? Esse CO2 aqui, ele vai começar a participar de uma série de reações químicas, tá? No ciclo de Calvin-Benson, já na fase escura, porque se a água participa da fase clara da fotossíntese, que a gente vai ver, é a fase conhecida como fotoquímica, na presença de luz, o CO2 ele vai participar da fase que nós chamamos de fase escura da fotossíntese, tá? Ou também conhecida como fase fase enzimática, tá? Então, essa fase enzimática, fase química ou fase escura, ela tem como principal objetivo formar, então, um carboidrato, tá? Que é um composto orgânico complexo. Então, o CO2 ele vai ser reduzido em compostos intermediários que são as pentoses, as ribuloses, até a formação, tá, da glicose, do carboidrato. E a água, por sua vez, que é o reagente fundamental junto com o CO2, tá, ela tem como prerrogativa liberar o oxigênio. Nossa, então isso é fácil. É fácil, mas só que você tem que analisar aqui alguns pré-requisitos fundamentais para eu entender o processo. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de fotossíntese, aqui eu já coloquei, tá vendo? A equação resumida, ó, que é o que acontece hoje no vestibular, tá? Os vestibulares hoje eles colocam a equação resumida. Então, quimicamente, você tem 12 águas entrando, você tem 6 águas saindo. Então, 12 menos 6, você vai ter aqui, ó, 6 águas entrando. Então, fica 6 CO2, 6 águas, glicose e 6 oxigênio, que é essa equação aqui, ó, resumida, tá? Então tá aqui a equaçãozinha resumida, bonitinho. Então, olha só, outro detalhe legal, então. O que eu tenho aqui, Zé? Eu tenho uma planta, né? Obviamente que eu estou desenhando uma parte da planta, mas eu sei que essa planta aqui está interligada ao solo através de raízes. É verdade, Zé. Então tem todo o sistema radicular que vai dar aporte a essa minha planta. Isso. Você tem todo o sistema radicular que vai dar aporte a essa sua planta. Nossa, mas isso é legal demais, né? É bastante legal. Então vamos lá, então. Como é que nós vamos analisar essa planta? Como é que nós vamos analisar esse sistema radicular que dá aporte a essa planta? Então dá uma olhadinha aqui. Bom, o que está acontecendo com essa planta? A planta do solo, através das raízes, ela tem a capacidade de absorver água e sais minerais, tá? Então, essa água e esses sais minerais está sendo interceptada do solo, pelas raízes, e está subindo aqui, ó, pelo caule, através de um tecido morto mais interno que a planta tem, nós chamamos de lenho ou xilema, ok? Então, aqui você tem o lenho ou xilema. Mas esse tecido, ele tem a principal prerrogativa, então, de conduzir a seiva inorgânica, exatamente. Então, ele vai conduzir aqui a seiva inorgânica. De onde, Zé? Das raízes até as folhas. Nossa, Zé, é verdade. Então, é bem facinho isso, Zé. É super fácil, super tranquilo, tá? Então, tá subindo aqui, ó, a seiva inorgânica das raízes até as folhas. Olha que legal. Bom, essa seiva, ela tá chegando aqui na folha, tá? Essa água, que quando a gente fala de seiva inorgânica, mais de 99% a gente está falando da água. Os sais minerais também vêm, são fundamentais, mas eles estão dissolvidos na água, formam uma solução, né? Nitrato, sódio, potássio, enfim. Aí, olha só, essa seiva inorgânica, a água, quando ela chega na folha,
que vai acontecer aqui, Zé? Bom, nós vamos ter aqui, ó, tá? Um fenômeno interessante, porque a água, quando ela chega na folha, ela começa a circular aqui por dentro, através dos espaços intercelulares que há entre as células do tecido principal da folha, que é o parênquima, que preenche toda a folha, tá? O parênquima é rico em cloroplasto, e é por isso que a folha, ela encontra-se na cor verde. Nossa, Zé, que legal. Então, deixa eu ver. Então, aqui você tem a luz, tá? Essa luz está incidindo sobre a folha. Então, o que vai acontecer? Então, dentro da célula vegetal você tem o cloroplasto e dentro do cloroplasto você tem a clorofila, que é o pigmento verde capaz de absorver essa luz. Mas antes que essa luz seja absorvida, ou no momento da absorção, ou durante a absorção, nós vamos ter um fenômeno aqui legal. Por quê? Essa água, quando ela chega na folha, ela está líquida, certo? Aí o que acontece? Essa água aqui, quando ela, durante o dia, ela começa a circular por esses espaços intercelulares aqui, ó, normalmente essa folha ela está aquecida, tá? Como essa folha ela está aquecida, você tem aqui uma evaporação da água com mais facilidade ao longo do dia, tá? Então, na verdade, essa água que subiu pelo xilema, pelo lenho, na forma líquida, quando ela chega aqui, ó, ela é evaporada. Como ela é evaporada, pessoal, aí, ó, esse vapor de água, ele começa a circular, tá? Pelos espaços intercelulares, e ao circular pelos espaços intercelulares, eles vão pressionar, ele vai pressionar, tá? Os estômatos a se abrirem. Então ele vai pressionar, Zé, os estômatos a se abrirem? Vai. E ao pressionar os estômatos a se abrirem, o que vai acontecer aqui? Ah, e nós vamos ter a saída do que, Zé? Nós vamos ter a saída, tá? Da água vaporizada. Ah, eu tenho a saída da água vaporizada? Isso. Você vai ter a saída da água vaporizada. Mas como que isso ocorre, Zé? Bom, mas como você tem aqui a saída da água vaporizada, você vai ter aqui um detalhe legal, tá? Se essa água vaporizada ela está saindo, o que está acontecendo, Zé? Bom, essa água ela pressiona esses orifícios, essa fenda estomática, tá? Para que o vapor de água ele seja liberado para a atmosfera. Então, na verdade, quando a gente analisa aqui, ó, 99,9% do que a planta absorve ao longo, tá, do dia, ela vai perder com a transpiração. Então, a transpiração, qual que é o principal motivo dela? Bom, o principal motivo da transpiração, porque a gente fala que ela é um mal necessário, né? A transpiração, a principal prerrogativa dela é abrir a fenda estomática, abrir o estômago para a saída da água vaporizada, tá? Bom, mas aí com a abertura do estômago, você tem perda de água vaporizada, mas você permite o sequestro biológico de quem? Do CO2. E esse CO2 aqui ele vai participar, tá, do ciclo de Calvin lá da fotossíntese. Ah, e vai participar, Zé. Isso. A água sai, o CO2 entra através do estômago, entende? Então, a transpiração é um pré-requisito fundamental para a fotossíntese de plantas que nós chamamos de plantas terrestres, certo? Então, Zé, olha só, esse oxigênio que está saindo aqui, ele vem da água que a gente vai ver na fase clara da fotossíntese. Então, você tem a quebra da água e a liberação do oxigênio, né, Zé? Isso. E esse CO2 aqui, Zé, ele faz parte da fase escura, porque você tem a entrada do CO2, tá? A fabricação aqui dentro, ó, no ciclo de Calvin-Benson da glicose, e essa glicose que fica, que é produzida aqui, tá na parte da matriz do cloroplasto, ela fica em parte na folha, ela desce pelo floema, ou também conhecido, tá, como líber, até as raízes, para que ela seja condensada e armazenada na forma de amido. Então, a glicose ela passa a ser armazenada na forma de amido. Nossa, Zé, que legal. Então, isso é muito facinho, né? É muito facinho. Só que a gente vai ver como é que ocorre esse processo, tá? A forma bioquímica de ocorrência desse processo, que vai ser, então, extremamente importante e extremamente importante para vocês, tá? Guardarem para os vestibulares. Então, dá uma olhadinha aqui, Zé.
Então, eu posso dizer um detalhe. Eu posso dizer que a transpiração é um mal necessário? Posso. Por que que a transpiração é um mal necessário? É um mal porque a planta ela está desidratando, ela está perdendo água, tá? Mas é necessário, por quê, Zé? Necessário porque ela permite a abertura desses orifícios, que são os estômatos, a parte central, que é o ostilo, que permite o sequestro de CO2. Então, por isso que a gente chama de mal necessário, entende? Então, olha só, ela é fundamental para a planta. Agora, Zé, então você tem a entrada do CO2, você tem a liberação do oxigênio, tudo pelo estômago, né? A saída da água evaporada, sim, a saída da água evaporada. Só para você ter uma noção, cerca de 98% da água que a planta absorve do solo, lógico que uma planta, quando ela está no solo bem hidratado, né? 98% de uma planta, da água que ela absorve do solo, ela perde pela transpiração. Cerca de, em média, né? Isso é média. Média de 2%, essa água, ela vai ser utilizada, tá? No processo de fotólise de rio. Essa água é destinada para o interior, tá, do cloroplasto, e dentro do cloroplasto ela é quebrada para liberar, então, o oxigênio, tá? Só para início de conversa, para a gente começar a pensar aí na fotossíntese. E agora a gente vai começar com os processos que ocorrem ao longo do processo fotossintético propriamente dito, né, Zé? Quando a gente fala da fotossíntese, quais são os principais processos, quais são as principais ocorrências ao longo desse processo? Então, a gente vai começar vendo aqui, tá? E essa aula, embora seja uma aula que vocês já viram bastante, né? Já viram ao longo do ano, primeiro semestre, viram também no segundo semestre, essa aula agora ela funciona como uma aula de revisão, vamos dizer assim. Vamos chamar uma aula de revisão para ficar mais fácil para vocês, tá? Então vamos entender o passo a passo, etapa a etapa daquilo que está acontecendo aqui para favorecer a visualização de vocês. Então vamos lá. Olha só. Então, quando a gente está falando aqui de fotossíntese, o que nós temos então, Zé? Então você começou a aula falando dessa equação fundamental do processo fotossintético, né? Então, como eu passei para vocês já um resumo da aula, escrito e para favorecer o estudo de vocês posteriormente, eu peço que durante a aula você olhe, tá, para a tela do seu celular, para o seu computador, do seu notebook, etc. Então, na fotossíntese, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Bom, tem o água e tem o CO2, né? Sim, tem água e CO2. Na presença do quê? Luz e clorofila, né, Zé? Isso. Então, o que nós vimos lá no início da aula? Nós vimos que essa água, tá? Ela participa da fase clara da fotossíntese, no fotossistema 2, que a gente vai chamar de fotólise de rio. E ao longo dessa participação aqui, ó, você vai ter a quebra da molécula de água para fabricar o quê? Oxigênio. Então a água, ela participa na fase em que ocorre a absorção de luz pelas clorofilas, são os fotossistemas. Já o CO2 que você está vendo aqui na reação, ele não é catalisado pela luz, ele não sofre influência da luz. Esse CO2 aqui, ele vai sofrer uma série de reações químicas, ele vai se fundir a uma pentose, ou seja, a um açúcar com 5 carbonos, para formar aqui, ó, o carboidrato, para formar aqui a glicose, tá? Ah, Zé, então que legal. Então, nesses processos aqui, você tem liberação de água. Nós vamos ver. Então, basicamente, o processo fotossintético, ele ocorre em duas etapas. Uma etapa que está condicionada à clorofila, que é a etapa da fase clara, e a outra etapa da fase que a gente chama de escura, que não está condicionada à clorofila, tá? Que é a fase escura, por quê? Por que a gente chama de escuro? Porque se não está condicionada à clorofila, ela não tem como objetivo a absorção de luz. Se ela não tem como objetivo a absorção de luz, tá? Essa fase escura é uma fase que depende de enzimas. A gente vai ver a PEP carboxilase, por exemplo, tá? A rubisco. É uma fase que depende de enzimas para sua ocorrência e não da luz. Então, quando eu vejo a estrutura do cloroplasto, por exemplo, dentro do cloroplasto, Zé,
eu tenho a região, tá? Onde você tem internamente a região conhecida como matriz ou estroma, e nessa região da matriz ou estroma, você tem intensa atividade metabólica e intensa atividade enzimática. Portanto, se você tem intensa atividade enzimática, significa que você tem ali vários ribossomos atuando no processo de síntese proteica, tá? Então, você tem muitas proteínas, você tem muitas enzimas na região da matriz. Ah, mas eu tenho também os disquinhos lá dentro, né, Zé? Tem os disquinhos. Esses disquinhos aqui, nós chamamos de tilacoides. Ah, mas como é que funciona esses disquinhos, esse tal de tilacoide? Deixa eu ter um desenho dele aqui, acho que eu não vou ter desenho. Não. Então, esses disquinhos aqui, os tilacoides, ele tem como função dentro dele, você vai ter aqui o que nós chamamos de clorofila. E por causa da presença da clorofila, desse pigmento verde, você vai ter absorção de luz no processo fotossintético, tá? E essa luz vai ser fundamental para a produção de compostos energéticos, tá? Vai ser fundamental para a quebra da água, para a produção do oxigênio. Então, nós vamos ver tudo isso. Então, nessa fase luminosa, ela ocorre dentro desses disquinhos que nós chamamos de tilacoides, cujo agrupamento forma os granum, tá? E vários granum formam a grana dentro do cloroplasto. E a fase escura, então, está relacionada à região central do cloroplasto, tem intensa atividade enzimática, que depende aí de proteínas, né, de enzimas proteicas para a efetivação e a formação da glicose. Bom, então eu posso dividir a fotossíntese em duas etapas básicas, né? Posso chamar a primeira etapa, que ocorre nessa região aí, tá? Dos tilacoides. Quando você tem um disquinho, é um tilacoide. Quando você tem vários disquinhos empilhados, você tem um grânum. Quando você tem vários grânulos, você tem um plural no latim que a gente chama de grana, tá? Então aqui, ó, então essa fase luminosa ou fotoquímica, ela ocorre dentro da grana no cloroplasto. E a fase química escura ou enzimática, ela vai ocorrer aonde, Zé? Ela vai acontecer na região da matriz ou estroma do cloroplasto, certo? Então hoje nós estamos no dia 22, dia 22. Isso, 22 de outubro. Aí, então somando aí, vocês vão ter ainda quase 50 dias ainda para a prova, né? É isso mesmo? 50. Quase 50 dias para o 12 de dezembro ainda para a prova. Então, se você tem alguns problemas sistêmicos aí, você tem que já ir guardando e memorizando que isso tudo é muito importante para vocês, tá? Ô Zé, então essa fase fotoquímica aqui, o que vai acontecer nessa fase fotoquímica? Nós vamos ver, então, se fosse para eu resumir, eu diria para vocês assim, ó, na fase fotoquímica, o que está acontecendo? Primeiro você tem a absorção de luz, você não pode esquecer. Aliás, se você pegar questões antigas da Unifenas, você vai ver, tá, que é recorrente questões referentes à fotossíntese. É difícil um ano que não caia uma questão referente à fotossíntese. Então, você vai ter aqui absorção de luz, síntese de ATP. Nossa, Zé, síntese de ATP também ocorre na respiração, que é importante para a gente, né? Ocorre na respiração, que é importante para vocês. Então, tem absorção de luz, síntese de ATP. Eu tenho um processo que nós chamamos, então, de fotólise de Hill, que a gente vai ver direitinho aqui agora como é que ele acontece, tá? Você vai ter a redução de um composto conhecido como NADP a NADPH2, que é a piridoxina, ou seja, a vitamina B6, ou também conhecido pela fórmula química, né? Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato reduzido. Então, esse NADPH2 a gente vai ver que ele é fundamental como composto energético e para ser utilizado também na fase escura, fotossíntese. E por fim, você tem então, tá, a produção de oxigênio. Nossa, que legal. Então, vou ter a produção de oxigênio por fim. Vou ter a produção de oxigênio também. Então, aqui, ó, você vai ter a fase que a gente chama de fase química escura ou enzimática, que é a segunda fase, tá?
Já essa fase aqui, a gente vai ter o ciclo de Calvin-Benson, que a gente ainda vai ver nessa aula. Bastante legal. Então, Zé, vamos dar uma olhada aqui? Vamos. Ó, então, você mencionou aqui algumas características da fase clara, primeira fase, que é a etapa fotossintética da fotossíntese. Quais são essas características que você mencionou, Zé? Bom, aqui eu tenho absorção de luz pelas clorofilas, tá? Aqui eu tenho, ó, o processo de fotólise de Hill. Então tá aí, ó. Zé, durante a fotólise de Hill, você vai explicar para a gente como que a água reage com esse composto que você acabou de falar aí, ó, o NADP, tá? E na presença de luz e clorofila, você vai ter a produção do NADPH2, você vai ter a liberação de água e a liberação de oxigênio. Eu vou explicar para vocês aqui agora, tá? Como é que ocorre essa reação aqui, ó? Por quê? Porque você tem que saber. Ah, mas se eu guardar essa equação aqui, dá para eu fazer a prova só com essa equação? Claro que não. Isso aqui é só uma síntese, tá, daquilo que acontece. Mas isso aqui é muito mais, vai muito mais além. Bom, e aqui, ó, nessa fotofosforilação, o que que é isso? Presta atenção. Na respiração celular, nós falamos de fosforilação oxidativa, tá? Ah, mas se a gente fala de fosforilação oxidativa, falamos. Só que fosforilação oxidativa é a síntese de ATP em condições, tá, de oxidação. Ah, então tem algumas equações de oxirredução, etc. Tal. Aí eu consigo produzir ATP lá no interior da mitocôndria durante o processo da respiração celular. Eu consigo produzir sem problema. Agora, na fotofosforilação tem uma diferença da fosforilação oxidativa que a gente tem lá na cadeia respiratória da respiração celular. Qual que é a diferença? Fotofosforilação, a diferença significativa está aqui, ó, fotofosforilação. Quem está desencadeando o processo de produção de ATP agora é a luz. Ah, Zé, então eu vou entender que aqui você tem a síntese de ATP. Sim, ó, a partir de ADP mais fósforo, na presença de luz e clorofila, eu vou ter a formação do ATP. Nossa, que legal. Então, deixa eu pensar aqui comigo, Zé. Deixa eu pensar de uma forma bem simples, então. Então, se você tem a fotofosforilação a partir do ADP mais fósforo e fósforo inorgânico para produzir o ATP, então pensa comigo assim para você meditar tranquilamente num detalhe aqui, tá? Então, nesse caso, você vai ter a conversão daquilo que nós chamamos de energia química, de energia luminosa, em energia o quê? Química. Então, quem está atuando na síntese de energia química aqui, ó, é a luz, é o fóton. Ao contrário do que acontece dentro da mitocôndria, que é só fosforilação, aí são reações químicas, tá? Agora aqui não, aqui você tem a ação da luz, tanto que fotossíntese não é a produção de energia química através da luz, a palavra não significa isso? Então isso começa acontecendo aqui, ó, a partir da síntese de ATP. Estou produzindo ATP pela luz. Nossa, mas como que isso acontece, Zé? Como que isso acontece? Como que eu tenho a produção de ATP através do processo fotossintético? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, pessoal. No vegetal, eu tenho interagindo aqui pelo menos duas clorofilas, tá? Eu tenho a clorofila A e a clorofila B. Então, assim, as duas clorofilas, elas estão presentes em todos os vegetais. Ah, Zé, mas deixa eu entender. Os vegetais, eles apresentam apenas clorofila A e clorofila B? Não, não foi isso que eu disse. Ele pode ter clorofila A, clorofila B, clorofila C, clorofila D, enfim, tá? Ele pode ter todas essas clorofilas. Agora tem um detalhe. As que mais participam da fotossíntese são essas duas, a A e a B. Simples assim, tá? Bom, qual que é a diferença, hein? Quando eu pego a clorofila A e quando eu pego a clorofila B? A diferença é muito simples também. A diferença é o seguinte: a clorofila A, ela é responsável pela cor verde
azulada que puxa para o azul na planta. Então, um pigmento, tá, específico que tem como prerrogativa refletir essas cores no espectro fotômetro quando iluminado com uma luz policromática, tá? Aí você tem uma luz solar, na hora que bate nela, ela vai refletir essa cor para os seus olhos, uma cor verde azulada. Já a clorofila B, tá? Ela tem outro pré-requisito. Ah, Zé, o que a clorofila B faz? Bom, a clorofila B, ela já tem, ela puxa mais, tá? Para uma cor verde amarelada. Então ela reflete para os meus olhos, enxerga por reflexão de luz, né? Ela reflete para os meus olhos a cor verde e a cor amarela. Exato. Então aqui, ó, quando a luz está incidindo sobre uma molécula de clorofila A, o que vai acontecer aqui, ó? Bom, com a incidência de luz, você vai ter excitação dessa molécula aqui de clorofila A. E nessa molécula de clorofila A aqui, você tem, tá, elétrons. Então, na verdade, ó, aqui eu tenho a luz, essa energia luminosa, ela serve para ionizar, tá, a clorofila. E quando ela está ionizando a clorofila, ela está recebendo claridade, tá, da clorofila, da luz externa. Esses elétrons aqui, ó, quando recebem, por exemplo, vamos pegar aqui uma medida lá do físico Planck, quando recebe um plâncton de luz, tá, ou um fóton de luz, cada elétron desse aqui torna-se energizado. Só que na proporção seguinte, ó, na fase do fotossistema 1, que nós estamos vendo aqui, também a gente chama de fotofosforilação cíclica, a gente vai entender por que aqui eu tenho a produção de fósforo na fase cíclica. Ao receber um fóton de luz, tá? Esses elétrons que estão energizados aqui dentro, ó, com o fóton de luz, eles começam então a movimentar. Aí o que eles vão fazer, Zé? Eles vão saltar, tá, para fora da clorofila A, dentro do tilacoide. Então, olha só, para cada fóton de luz, salta um elétron. É isso mesmo, para cada fóton de luz, um elétron ele salta. Bom, esses elétrons aqui, ó, que saltam, aí você vai lembrar lá da cadeia respiratória, só que a cadeia respiratória, obviamente, já estamos falando, quando falo de cadeia respiratória, estou falando das cristas mitocondriais, falando de mitocôndria, aqui a gente está falando do cloroplasto, dos tilacoides na região do grânulo, tá? Esse elétron aqui, ó, como acontece na cadeia respiratória, que lá eu tenho citocromos também, são proteínas especiais transportadoras de elétrons, eu vou ter aqui algumas proteínas específicas para transportar esses elétrons que estão saltando, tá, da clorofila A. Quem são essas proteínas específicas? Aqui eu tenho, ó, a ferrodoxina, o citocromo e o outro citocromo, tá? Eu tenho duas proteínas específicas que são transportadoras de elétrons. Então aqui nesse processo, eu não tenho aqui um movimento desordenado de elétrons aqui dentro, de forma alguma. Não há nenhum movimento desordenado de elétrons, pelo contrário. O que você vai ter aqui? Você vai ter um movimento ordenado de elétrons, tá? Então, por que eu tenho esse movimento ordenado de elétrons? Pela mesma razão que nós tínhamos esse movimento na cadeia respiratória, porque aqui eu tenho proteínas que transportam o elétron. Então, ó, quando o elétron ele passa por essas proteínas transportadoras, tá vendo aqui, ó, que eu tenho ferrodoxina e tenho citocromo. Esse elétronzinho aqui, ó, ele vai perder parte da sua energia. Nossa, que legal. E ao perder parte da sua energia, o que vai acontecer? Olha só, a partir do ADP mais fósforo, ele vai sintetizar ATP, tá vendo? Nossa, é verdade, ele vai sintetizar aqui a molécula de ATP. Isso. Então, a partir de ADP mais fósforo, tá? Ele consegue sintetizar ATP. Agora, de onde vem essa energia para ele sintetizar esse composto químico aqui,
que é a adenosina trifosfato, que ela funciona como moeda energética para as funções metabólicas da célula. Essa energia veio da luz. Então, esse elétron aqui, ó, ele saltou aqui motivado por quem? Pela luz, tá? Então, toda vez que os elétrons estão passando entre os transportadores, uma parte dele libera energia e essa energia destina-se, a partir do ADP mais fósforo, a produzir ATP. Ah, mas e aí? E aí que esse elétron, ele perde uma parte, não integralmente a sua energia, ele perde uma parte da sua energia, restaura o seu potencial energético e continua o seu percurso, tá? Então, ao passar aqui, ó, pelo pigmento fitocromo, o que vai acontecer, Zé? Ah, o elétron está passando aqui pelo fitocromo, tá? Está passando pelo fitocromo. Então, como ele está passando pelo fitocromo, o que acontece? Ele vai desse fitocromo para o outro fitocromo. Então, o que aconteceu com esse outro elétron? Ele está passando entre proteínas transportadoras novamente. Então, novamente, ó, ele vai perder uma parte da sua energia e vai sintetizar aqui, a partir de ADP mais fósforo, vai sintetizar o ATP. Então, isso que nós chamamos de conversão de energia luminosa em energia química, é exatamente. Isso é a conversão de energia luminosa em energia química na forma de ATP, tá? Então, olha só, aí, olha, depois que você tem mais síntese de ATP aqui, esse elétron, ele restaura o seu potencial, tá? E retorna a clorofila A. Bom, então, Zé, por que nós chamamos esse processo de cíclico? Nós chamamos esse processo de cíclico porque o mesmo elétron que saiu, ele retorna, tá? Então, o mesmo elétron que partiu aqui da clorofila A, ele vai retornar a clorofila A. Por isso que nós chamamos esse elétron de esse processo de cíclico, fotofosforilação cíclica. Por que ele retorna? Porque ao longo aqui das etapas, ele foi perdendo energia. E ele retorna exatamente para ser novamente reenergizado, tá? Pela luz. Nossa, que legal. Então é muito simples, né? É extremamente simples nesse caso, tá? Mas eu não tenho só o fotossistema 1, que é a fotofosforilação cíclica. Eu vou ter também o fotossistema 2. Qual que é a diferença? Vamos ver aqui, que eu tenho um referencial teórico. E aqui a gente vai ver o fotossistema 2. Ah, então, a primeira diferença que eu já achei aqui, Zé, é que, olha o nome, fotofosforilação também, né? Produção de ATP pela luz, motivado pela luz. Só que aqui agora, ó, é acíclica. Isso. Isso aqui é o fotossistema 2, tá? Isso aqui é a fotofosforilação acíclica. Então tem que tomar cuidado nisso, né? Tem que tomar cuidado. Por quê? Se lá nós tivemos um ciclo do mesmo elétron que parte, ele retorna, aqui o elétron que parte, ele vai ser consumido. Ah, então, ó, o elétron que partiu, ele vai ser consumido, Zé? Ele vai ser consumido. Entendi. Então, o elétron que partiu, ele vai ser consumido. Vai. Então, deixa eu entender, então, Zé, direitinho o que está acontecendo aí. Então, vamos pegar aqui para a gente entender. Quando a gente fala de fotossistema 2, e o elétron que retorna aqui vai ser derivativo do hidroxilo. Deixa eu entender isso aqui, Zé. Então, quando a gente fala de fotossistema 2, aqui ao contrário do fotossistema 1, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui para a prova, ó, aqui eu tenho a participação de duas clorofilas. Eu tenho tanto a clorofila A quanto a clorofila B. É verdade. Clorofila A e clorofila B. No sistema que nós vimos ali, ó, o fotossistema 1, ou fotofosforilação cíclica, eu só tenho a clorofila A, né, Zé? Isso.
Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui não. Então, aqui, ó, em laboratório, a gente consegue aqui estabelecer, tá, um teste com as clorofilas e você vai ver um detalhe legal. Para cada 2 fótons de luz que estão incidindo sobre a clorofila B, saltam 2 elétrons, tá? Ah, lá eu vi, né? Você falou para cada um fóton saltava um elétron. Aqui, então, como eu tenho 2 clorofilas, ela vai absorver 2 fótons de luz, que é aquela medida de Planck, tá? Que comprova, né, o fator corpuscular também da luz. A luz não é apenas que a dualidade da luz, ela não é apenas uma onda, também é considerada uma onda, mas ela é considerada também um corpúsculo, né? Por quê? Porque ela transfere, tá? Partículas energéticas, vamos chamar assim, um pacotinho aqui de energia, são os fótons. Então, para cada 2 fótons que estão sendo absorvidos pela clorofila B, você tem aqui o saltar de 2 elétrons, tá vendo? Nossa, que legal. Então, 2 elétrons saltam. E esses 2 elétrons que saltam aqui, ó, eles começam a ser conduzidos por quem? Por proteínas transportadoras de elétrons. E aqui nós temos 3 proteínas, né? Se no anterior nós tínhamos a ferrodoxina e o citocromo, no fotossistema 1, aqui nós vamos ter 3 proteínas. A gente vai ter a plastoquinona, os citocromos e a ferrodoxina. Nossa, que legal, Zé. Então presta atenção no detalhe aqui, ó. E é legal mesmo, tá? Então, quando os 2 elétrons eles passam, tá, da plastoquinona para o citocromo, o que está acontecendo aqui, Zé? Bom, eu estou tendo aqui a condução desses 2 elétrons. Tranquilo. Tem a condução dos 2 elétrons. Aí vai acontecer o quê? Ó, ele vai despejar aqui, ó. Tá vendo? Toda vez que ele passa entre os transportadores, ele despeja uma quantidade, ou ele vai perder, ou ele vai liberar uma quantidade de energia. Ah, e essa energia aqui liberada, Zé, é energia destinada para a síntese de ATP também, né? Isso, como aconteceu no fotossistema 1. Então, quando os elétrons passam entre os transportadores, ocorre aqui, ó, o que nós chamamos de fotofosforilação. Nós temos a síntese de ATP a partir de ADP mais fósforo, tá? Que é a fotofosforilação. Então, nós temos a conversão da energia luminosa em energia química. Aí, o que acontece? Esses 2 elétrons aqui, ó, eles restauram o seu potencial, tá? Até chegar na clorofila A. Tá vendo aqui, ó? Aqui você tem os 2 elétrons chegando na clorofila A. Quando eles chegam na clorofila A, olha o que vai acontecer aqui, ó. Esses 2 fótons de luz aqui, ó, eles também estão incentivando essa clorofila A. Por quê? Porque esses 2 elétrons que estão chegando aqui, eles perderam maior concentração energética, então eles precisam ser reenergizados. E aonde que eles serão reenergizados? Aqui na clorofila A, tá? Ah, essa aqui é verde azulado, essa aqui é a cor verde amarelado. Exatamente. Então aqui os elétrons são reenergizados e são doados para para essa outra proteína transportadora, que tanto ela é conhecida como ferro ou ferri, tanto faz, tá? Esses 2 nomes aí, ferridoxina ou ferrodoxina, que é a terceira proteína transportadora. Só que a ferrodoxina, ela não destina-se à síntese de ATP, como acontece aqui entre os citocromos e a plastoquinona. A ferridoxina, na verdade, ela recebe esses 2 elétrons da clorofila A e ela vai transferir esses 2 elétrons para esse composto químico aqui, ó, que é o NADP. Tá vendo? Então, a ferridoxina transferindo os 2 elétrons para o NADP. Nossa, que legal, Zé. É.
Legal. Só que aqui, esse composto, na verdade, ele vai sofrer oxirredução, tá? Então, se ele sofre oxirredução, ele precisa de elétrons e precisa de prótons, é. Hum, então ele precisa de elétrons e prótons. Exatamente. Então, como é que a gente vai fazer com ele aqui se precisa de elétrons e prótons? Porque elétrons nós já temos. E os prótons aqui? Quem vai ser o doador de prótons para ele aqui, tá? Para esse composto. Aí nós tínhamos um impasse até a década de 30 com relação a essa questão do doador de prótons. Eles teorizavam essa equação, só que chegava aqui, tinha esse impasse. Por quê? Em condições de laboratório, na verdade, após a fase clara da fotossíntese, você conseguia visualizar a formação desse composto já reduzido, que também você conhece lá da respiração, que participa da reação 16, né? No ciclo de Krebs, na segunda etapa da respiração celular, também você tem a síntese desse composto aqui, ó, que é a vitamina B6 ou piridoxina, ou também conhecido como, tá? Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido. Bom, como que esse composto aqui ele aparece reduzido se eu tenho só a forma normal dele, e na forma normal eu só consigo visualizar aqui dois elétrons. De onde vêm os prótons para junto com os dois elétrons, para que eu tenha então a redução desse composto. Redução é representado aqui pelos prótons, né, agregados junto com os elétrons, mas se representa por 2H+, ou H2, tanto faz. Aí na década de 30, você teve esse bioquímico, o Hill, tá? Hill, ele propôs que esses dois elétrons, ou esses dois prótons que estavam faltando aqui, para se juntarem aos dois elétrons para participar do processo de oxirredução, esses dois prótons aqui eles seriam derivados da água. Então eles seriam derivados da água, sim. Ah, então aqueles 2% de água que entra na fotossíntese, o que acontece? Bom, os 2% que estão entrando, eles vão ser então quebrados pela ação da luz. Ah, então pela ação da luz você tem a quebra da molécula de água. Então com essa quebra da molécula de água na presença de luz, você tem um processo de fotólise, quebra pela luz. De quem? Da molécula de água, tá? Então, como você tem aqui a fotólise, com a quebra da água, você tem a liberação de prótons e você tem a liberação de hidróxidos. Tá vendo aqui? Verdade, Zé. Então, você tem prótons e você tem hidróxidos. Então, ó, esses dois H+ aqui, que são dois prótons, ó, na presença dos dois elétrons, reagem com esse composto, permitindo a sua oxirredução. Aí você tem um composto na forma normal, e ele vai apresentar aqui, ele vai aparecer aqui, ó, na forma reduzida, na forma de piridoxina ou vitamina B6. Ah, esse composto é importante? É um dos mais importantes, porque ele é produzido na fase clara, aqui na fase fotoquímica, tá? E ele apresenta grande concentração energética, nós já vimos que cada NADPH2 libera 3 ATPs, né? Então ele é produzido na fase clara e utilizado na fase escura, que vem logo em seguida. Ah, então ele é produzido na clara e utilizado na escura. Exato. Para que ele é utilizado na escura? Na escura, ele vai ser utilizado na redução, tá, dos açúcares. Ah, então ele vai ser utilizado na redução dos açúcares, na formação, principalmente entre o ácido fosfoglicérico e o aldeído fosfoglicérico. Sim, nós vamos ter ali um processo interessante, tá? De redução inicial e formação do aldeído fosfoglicérico. Nós vamos ver a importância desse composto na fase escura, tá? Então, até a gente fala assim de uma forma resumida, ele reduz o CO2 em glicose, mas isso é uma forma resumida, né? Porque antes do CO2 ser reduzido,
Ele é incorporado à ribulose, forma uma exose, essa exose se quebra e em duas trioses, e a partir dessas trioses você vai ter a ação do NAD. Mas antes de a gente falar na fase escura, quando eu tenho, então, cisão da água aqui, ó, quebra da água, fotólise, quebra na presença de luz, se saíram 2H+, ficaram 2 hidróxidos aqui, ó. É verdade, Zé, 2 hidróxidos. Carga -1, né? Isso. Então aqui você presta bem atenção aqui agora, tá? Para detalhes pertinentes à sua prova. Então, se eu tenho 2 hidróxidos aqui, ó, olha o que acontece. 2 vezes -1, que é a carga do hidróxido, tá? O que acontece? 2 vezes -1 dá -2, que são os 2 elétrons que vão retornar à clorofila B. Ah, agora eu estou entendendo por que esse processo ele é acíclico. Ah, então ele é acíclico por quê? Ó, não esqueçam disso, tá? Os elétrons que partiram, tá vendo? Eles são destinados, além da síntese de ATP, eles são destinados para a redução do NADP em NADPH2. Então, os elétrons que partiram originalmente, eles são consumidos aqui ao longo dessa reação para a produção do NADPH2, a vitamina B6, a piridoxina, desse composto energético, tá? Vai participar da fase escura. Ah, então, Zé, os elétrons que retornam são elétrons derivados dos hidróxidos que perderam a carga, ou da oxidrila, ou da hidroxila. Ela perdeu a carga e devolveu os elétrons aqui, ó, para a clorofila B. Ah, então não são os mesmos elétrons que partem em relação aos elétrons que voltam, não são os mesmos, não são. Por isso que nós chamamos esse processo aqui de acíclico. Porque no processo anterior, por que nós chamamos de processos cíclicos? Porque no processo anterior, nós tínhamos aqui, ó, no processo anterior, nós tínhamos o mesmo elétron que saía, ele voltava, tá vendo? Nós tínhamos um processo cíclico. Agora, nesse processo aqui, não. Os elétrons que saem são consumidos aqui, e os que voltam são derivados da oxidrila, tá? Então, aqui, Zé, quando eu perco, então, esses 2 elétrons, eu fico com dois OH aqui, ó, 2 hidróxidos sem carga. Isso. Só que esses 2 hidróxidos sem carga aqui, ó, eles formam um precipitado, liberando o quê? Liberando água e meio de oxigênio. Tá vendo? Nossa, Zé, que fácil, hein? Então, olha só, sempre, não se esqueçam disso, voltando ao que eu disse no início da aula, sempre o oxigênio liberado na fotossíntese, ele é proveniente da quebra da água. Entendeu? Então, ó, o oxigênio liberado no processo fotossintético, ele é proveniente da quebra da molécula de água, tá? Ah, ele não vem do CO2? Não, não tem nada a ver com CO2. Onde você está vendo CO2 aqui participando? Nada a ver. CO2 ele destina-se à fabricação do açúcar. A água destina-se à liberação de oxigênio. Então, ele é proveniente da água, tá? Então, vamos lá. Ah, então os elétrons retornaram, começou o ciclo novamente aqui. Começou. Então, toda essa fase aqui a gente chama de fotossistema 2 ou fotofosforilação cíclica. Nossa, Zé, mas então eu estou achando isso muito fácil, muito babaquinha, muito facinho. Então, olha só como é que você pode provar que isso é verdade, que ele externou ali na fotólise de Hill, que é a quebra da molécula de água na presença de luz. Olha a origem do oxigênio na fotossíntese aqui, ó. Aquilo que eu também ventilei lá no começo da aula, ó. Você fornecer para a planta água com oxigênio normal, que é o oxigênio 16, tá? Você pode usar aqui um isótopo, tá? Para o CO2, o que vai acontecer aqui, ó? Você pode pegar o CO2 com oxigênio 18. Então aqui eu tenho oxigênio 16, e aqui eu tenho um oxigênio 18, tá?
que é o oxigênio que nós chamamos aqui de oxigênio marcado, né? Isso, oxigênio marcado. Então, qual que é a diferença que eu tenho aqui, Zé, desse oxigênio 16 para esse oxigênio 18? Então, toma cuidado, ó. Depois do processo mensurado no laboratório, aí eu venho aqui e começo a medir quanto de oxigênio essa planta está produzindo pela fotossíntese. Aí eu vou ver aqui, ó, eu vou procurar quais são os oxigênios produzidos. Aí eu vou ver que só tem oxigênio aqui, ó, 16. Eu não tenho nenhum oxigênio marcado. Aí você fala, bom, eu não tenho nenhum oxigênio marcado? Não. Se eu não tenho nenhum oxigênio marcado, Zé, é porque todo o oxigênio integralmente produzido pela fotossíntese, nenhum é 18 do CO2, né? Não, todos são 16 da água, né? Isso, todos são 16 da água. Isso significa que todo o processo fotossintético na fase clara, todo o oxigênio liberado, ele é derivado da água e nunca do CO2. Isso também é uma forma de você comprovar na prática, tá? Isso que eu acabei de falar. Então, se eu for resumir aqui a fotossíntese, a fase clara, então eu tive, ó, absorção da luz, tá? Com a absorção da luz, você vai ter aqui, ó, a síntese de ATP, que nós vimos ao longo dos fotossistemas, o ADP mais fósforo passando para ATP, então tem a síntese de ATP, tá? Aí no fotossistema 2, nós vimos que a água ela é quebrada para a fabricação do oxigênio, e com a quebra da água, no processo que nós chamamos de fotólise de Hill, esse composto aqui que aparece na forma normal, ele é reduzido, tá? Então, de NADP, aqui está errado, faltou um Pzinho aqui, tá? É NADPH2. Então, de NADP, ele passa para NADPH2. Ah, então por isso que você falou que eu posso resumir a fase clara da fotossíntese em 5 estágios, né? Sim. Quais são esses 5 estágios? Primeiro estágio, absorção de luz. Segundo estágio, síntese de ATP. Terceiro estágio, fotólise de Hill, com a quebra da água e liberação do oxigênio, tá? Quarto estágio, redução do NAD a NADPH2. E esse estágio que eu falei aqui no terceiro também, isoladamente, que é a produção do oxigênio destinado à respiração, tá? Então tá aqui. Então posso resumir dessa forma. Então aqui você tem ATP como substância energética, moeda energética produzida nessa fase. Aqui você tem, tá? O NADPH2, que eu falei, que além de ser uma substância energética, vai funcionar como agente redutor, tá? Do CO2 e dos ácidos fosfoglicéricos na etapa escura que a gente vai ver agora. E o oxigênio liberado para a atmosfera. Parece que é muita coisa, mas veja, tudo que eu estou falando aqui já está escrito aí para vocês, tá? Já mandei para vocês um resumo para facilitar a vida de vocês aí, na hora de estudar. E aqui agora, Zé, qual que é a última fase? Bom, a última fase é a fase escura química, ou que também nós chamamos de fase enzimática. Então, nessa fase escura química ou enzimática, o que vai acontecer, Zé? Olha só que detalhe interessante. Nessa fase aqui, ó, não tem mais participação de luz. Então, você está lendo uma questão, qualquer afirmação que fala, na fase escura, com a absorção de energia luminosa, já está errado. Na fase escura, você tem a produção e a participação de enzimas, que ela ocorre na matriz ou estroma do cloroplasto. Então, nós poderíamos resumir aqui a fase escura em alguns eventos, como nós resumimos também a fase clara, tá? Primeira coisa que vai acontecer aqui, ó, você vai ter a utilização dos produtos, tem um R passando aqui, né, da fase clara. Quem são os produtos da fase clara? Eu vou ter tanto o ATP, foi sintetizado na fase clara, como eu vou ter aqui, ó, aqui você esquece esse S aqui que saiu errado na digitação, tá? Então deixa ele tampado assim, ó. Então você vai ter aqui, ó,
o NADPH2, que foi produzido na fotólise de Rio. Então, beleza. Primeira coisa, eu vou utilizar os produtos da fase clara. Segunda coisa, Zé, o que vai acontecer? Eu vou ter absorção de dióxido de carbono, vou ter absorção de CO2. Que legal. Então, você tem absorção de CO2? Tem. Aí, o terceiro evento, Zé, eu vou ter a redução do CO2 pela ação do NADPH2, que é a vitamina B6, tá? E vou ter a formação aqui do açúcar. Aqui eu coloquei a glicose na fórmula mínima, né, que é o CH2O. Aliás, na terça-feira, a gente estava dando aquela aula sobre estequiometria, nós paramos a aula exatamente num exercício que tinha glicose na fórmula mínima, se não me falha a memória, tá? E era um exercício que envolvia a fórmula mínima da respiração celular, né? Então, tinha aqui o CH2O também, que é a glicose na fórmula mínima, tá? Aí você vai ter o que, quiser? Bom, essa redução do CO2 que nós vamos ter aqui, ela pode ser expressa por essa equação que nós temos aqui, ó, que é bastante legal. Ah, mas que equação é essa, então? Ó? CO2, tá vendo? Na presença do NADPH2, ele vai liberar esse açúcar aqui, ó, na fórmula mínima, vai liberar água, porque aqui nós vamos ver que vai acontecer uma desidratação, tá? De um ácido carboxílico para a formação de um aldeído. Processo comum na química orgânica, que falar nisso, você tem uma reação aqui da química orgânica, né? Reações orgânicas, que também cai na prova de vocês, pertinentes aí à química, tá? E aqui você vai ter a liberação de 2-NADP. Bom, Zé, se na fase inicial da fotossíntese, se no fotossistema você teve síntese de ATP, aqui, ó, nessa fase aqui, ó, fase escura ou enzimática, você vai ter o quê? Consumo de ATP. Tá vendo que lá você teve o inverso, o ADP mais fósforo produziu ATP. Aqui, ó, é o ATP que está produzindo o ADP mais fósforo, entendeu? Então você tem um processo inverso, tá? Então aqui você vai ter o consumo, obviamente com a quebra de ATP em ADP mais fósforo. Bom, Zé, como é que acontece esses experimentos que envolvem a segunda fase da fotossíntese, que agora ocorre, então, sem a participação da luz? Mas o fato dela não utilizar a luz não quer dizer que ela não ocorra durante o dia, tá? A fotossíntese, a interação entre a fase clara e a fase escura é uma interação intermitente. Não existe fase clara sem escura e vice-versa, certo? Os produtos da clara são usados na escura e vice-versa. Da escura são usados na clara. Então, todo o processo fotossintético, independente se essa etapa específica ela não precisa de luz, mas ela precisa dos produtos da fase clara que precisa de luz, entendeu? Então, fotossíntese só ocorre durante o dia, né? Porque tem gente que confunde e acha que a gente fala que não precisa de luz, ela ocorre à noite. Não, há um sinergismo entre as duas etapas, tá? Então, aqui você tem, então, o ciclo do carbono das pentoses, ou também conhecido como ciclo de Calvin-Benson. O que ele fez aqui, ó? Pegou algumas algas verdes aqui, ó, algumas carófitas, tá? Do gênero Chlorella, e começou aqui a trabalhar com carbono radioativo. Você sabe que o carbono normal é o carbono 12, né? Aí ele utilizou aqui um carbono radioativo, que é o carbono 14, tá? E uma suspensão dessas algas. Aí ele começou a determinar aqui, o Calvin Benson, determinar o caminho que esse carbono ele fazia até a produção do açúcar. E eu digo para vocês que ele teve um sucesso legal, um sucesso bastante interessante nesse ciclo aqui, ó, que é mais um ciclo metabólico que você tem que saber, né? Junto com o ciclo metabólico que nós já vimos, que é o ciclo metabólico. Aliás, nós vimos vários ciclos metabólicos, né? Nós vimos a glicólise, nós vimos o ciclo de Krebs e nós vimos a cadeia respiratória. Só que nós não vimos por cima, nós vimos em detalhes, tá? Então dá uma olhadinha no que está acontecendo aqui, ó. Olha só que legal. Bom, o CO2 que entrou lá pelo estômago, lá do início da aula, tá? Ele entrou pela fenda estomática e ele vai ser direcionado para o interior da matriz ou estroma do cloroplasto.
Então, o CO2 ele não tem nada a ver diretamente, indiretamente apenas. Ele vai captar a energia da fase clara, mas ele não entra na região que nós chamamos de tilacoide, tá? Ou na região que a gente chama de grano, ou na região que a gente chama de grana. Ele não entra e não participa. Então, esse CO2 aqui, ó, ele vai entrar, tá? E quando ele entra aqui, ele chega na região central do cloroplasto, onde você tem aquela intensa atividade ribossômica. A partir do retículo endoplasmático rugoso, você tem os ribossomos que vão sintetizar proteínas. Bom, esse CO2, ao entrar, ele se depara já com um açúcar pré-existente. Ah, isso aí está lembrando o ciclo de Krebs, que quando a acetilcoenzima A, ela entra, ela se depara com ácido oxalacético. Isso. Está lembrando, mas não é, né? Óbvio, é outra história. Só que esse CO2 aqui, ó, ao se deparar com essa pentose, por que você fala pentose? Porque aqui nós temos um açúcar com 5 carbonos. Se eu tenho um açúcar com 5 carbonos, a gente vai ter aqui uma pentose, tá? Como é que chama essa pentose aqui, Zé? Essa pentose aqui é a famosa ribulose de fosfato, tá? Ah, essa ribulose de fosfato é uma pentose. Sim. Então aqui, ó, esse carbono, ele vai fundir-se a essa pentose, tá? Um carbono, um composto de 5, ao fundir-se ao CO2, ele vai formar aqui, ó, um composto instável de 6 carbonos apenas. Nossa, Zé, um composto instável de 6 carbonos. Isso. Por que então? Então, cuidado aqui. Se ao longo do ciclo de Krebs eu tenho descarboxilações, lembra lá? Sob a ação da vitamina B1, tiamina, tá? E essas descarboxilações, elas têm como prerrogativa fundamental a redução do tamanho de composto orgânico. Então, inicialmente eu tinha o piruvato, o ácido pirúvico foi reduzido a ácido acético, certo? Depois acetilcoenzima A. Mas, enfim, você reduziu um composto C3 e um composto C2. Aqui é o inverso. Aqui eu tenho um composto, é uma pentose, uma ribulose de fosfato, que é um composto C5. Quando incorpora carbono, você tem aqui, ó, a formação de um composto maior. Então, aqui ele não retira carbono, aqui ele incorpora carbono, tá? Então, você deixa de ter um composto com 5 carbonos e passa a ter um composto instável com 6 carbonos. E esse composto instável com 6 carbonos a gente chama de exose. Nossa, Zé, exose, é verdade. Então, tem um composto instável aqui com 6 carbonos. Mas, como o próprio nome diz, se ele é instável, ele vai sofrer a ação aqui de uma enzima. Aí vai depender se a planta é uma planta que vive em solo mais úmido, onde você tem uma precipitação anual maior, tá? Então chove mais naquele local. Então você tem um clima aqui parecido com o nosso. Ou você está trabalhando com uma planta em que o solo é muito seco. Por exemplo, no Nordeste do país, né, na África, etc. Tal. Aí você tem dois tipos de vegetação. Você tem vegetação C3 e a vegetação C4. Ah, C3 e C4. Isso tem a ver com a produção dos compostos intermediários? Tem, tá? Dos açúcares intermediários, tem tudo a ver. Nesse caso aqui, do ciclo de Calvin, tá? Que a gente coloca aqui para vocês, a gente vai ter aqui uma planta C3, que ao quebrar aqui, ó, esse composto instável pela enzima rubisco, ela vai produzir aqui dois compostos de 3 carbonos cada. Agora, tem outras plantas que são conhecidas como C4, que é plantas de ambiente árido, que antes dela produzir, tá, esse composto instável, ela tem uma quebra inicial. E nessa quebra inicial aqui, ó, nós vamos ter também a questão da formação do malato, tá? Nós vamos ter a formação do ácido oxalacético, tá? Mas vamos aqui para o que mais nos interessa para essa prova, são as plantas C3, as plantas de ambiente mais encharcado. Então, eu tenho, ó, esse composto instável,
esse composto instável aqui, ó, quando ele é quebrado por ser instável, ele vai formar aqui dois compostos intermediários, tá vendo aqui, ó? Ah, Zé, tô vendo, é o ácido fosfoglicérico. Esse ácido fosfoglicérico aqui, ó, ele é conhecido como PGA, ácido fosfoglicérico, por isso PGA. O que é o PGA? É um composto que tem 3 carbonos cada. Então aqui eu tinha 6, eu produzi, na verdade, dois compostos com 3 carbonos cada, 2 PGA. O que vai acontecer com esse PGA? Olha só, lembra do NADPH2 produzido lá na fase clara, que eu falei para vocês que ele é um agente redutor, o composto energético vai ser utilizado na fase escura? Ele vai ser utilizado exatamente nessa reação aqui, ó. Esse ácido fosfoglicérico, na verdade, ele é um ácido carboxílico, tá? C-O-O-H, tá? Isso aqui é um ácido carboxílico. Ah, esse ácido carboxílico aqui, Zé, o que vai acontecer? Ao ser reduzido pelo NADPH2, ele vai formar aqui um aldeído fosfoglicérico. Tá vendo que ele vai deixar de ser um ácido orgânico e passa a ser agora um aldeído, que é derivado desse ácido orgânico? Só que a ação de redução aqui, ela não se restringe apenas ao consumo de prótons aqui dos hidrogênios que você está vendo, não, tá? Ela se restringe a consumo de parte da energia sintetizada na fase clara. Ela vai ser gasta aqui agora, ó, quando passa de ATP para ADP, você está tendo consumo ou gasto de energia. Ela vai ser gasta para que o ácido carboxílico venha formar um aldeído aqui, tá? Ah, então formou um aldeído. Esse aldeído fosfoglicérico aqui, Zé, que são, na verdade, em número de 2, ele também é conhecido aqui como triose fosfato. Ah, então isso aqui é um aldeído fosfoglicérico ou uma triose fosfato. Isso. Agora deixa eu entender um detalhe. A partir daqui, Zé, dessa triose fosfato, eu posso ter aqui dois caminhos distintos, né? Posso. Aqui eu posso ter um caminho, presta atenção, cíclico, ou posso ter um caminho acíclico. Nossa, eu não posso esquecer disso, né? Não pode. Olha, se o aldeído fosfoglicérico, que eu tenho número de 2, ele optar pelo caminho cíclico, ele vai regenerar uma pentose aqui, ó, que é a ribulose monofosfato. Tá vendo aqui, ó? Só tem um fósforo, ribulose monofosfato. Bom, essa ribulose monofosfato é que vai produzir a ribulose de fosfato, que vai estar apta para permitir a fixação do CO2 e a formação do composto instável. Só que, Zé, para que ela seja convertida de monofosfato para difosfato, você vai ter consumo de mais um ATP aqui que foi produzido na fase clara. Tá vendo que está mudando de ADP para ATP? Ah, então eu tenho um consumo de mais um ATP? Tem. E o consumo, na verdade, é do fósforo do ATP. Aqui é mono, só tem um fósforo, aqui passa a ser di, por causa do consumo de ATP, passa a ser difosfato. Tá vendo? Ah, então essa é a fase cíclica do ciclo de Calvin-Benson, né? É a fase cíclica. Ah, mas eu tenho a fase que é conhecida também como fase acíclica? Tem. E essa fase aqui é uma das fases mais badaladas, né? Porque é essa fase aqui que você vai ter a produção da glicose. Então, antes de produzir a glicose, você vai produzir a frutose. A frutose é a matéria-prima para a fabricação da glicose. E a glicose, depois que ela desce como seiva orgânica, tá? Ou seiva elaborada pelo floema ou liber, ela vai ser condensada, grande parte dela, na raiz. Embora na folha também já apareça o amido, tá? Mas você vai ter a forma de polissacarídeo aqui, principalmente na raiz, que é a reserva, tá? Da planta. Ah, então isso aqui é a fase acíclica, Zé. Zé, eu lembrei um detalhe. Eu lembrei quando você iniciou a glicólise na respiração celular, as primeiras etapas, aí, as 3 primeiras reações, foi a quebra da glicose em frutose até fabricar a frutose bifosfato. Isso, eu tenho um mapa metabólico, Zé, que você passou. Dá uma olhadinha aí no seu mapa metabólico. Por quê? A fotossíntese não é uma equação inversa da respiração? Aqui também ocorre o processo inverso. Ó.
Se na respiração a glicose forma frutose e frutose bifosfato, através daquela ação da enzima PFK, fosfofrutose quinase, na fotossíntese, o que acontece? Esse ácido fosfoglicérico produz a frutose, essa frutose aqui, ó, que é um monossacarídeo, produz a glicose, que posteriormente será convertida em um polissacarídeo, que é um amido, que é o amido, ou, tá, é a reserva vegetal. Principalmente nas raízes, tem também na folha, mas vai ficar principalmente armazenado nas raízes. Nossa, então isso que é o ciclo de Calvin-Benson, Zé, é isso. Mas então, Zé, é muito fácil isso aqui, né? É bem fácil. Então, o que eu tenho que saber da fotossíntese? Primeiro, você tem que saber aqui a equação geral. Bom, equação geral é fácil, já percebi já como é que é essa equação geral. Então, aqui, ó, a presença de CO2 e água, você vai ter a produção de glicose derivada do CO2, o ciclo de Calvin, e a liberação de água aqui, porque a conversão do ácido fosfoglicérico em aldeído fosfoglicérico gera uma desidratação, e essa água sai aqui, tá? Essa água é proveniente da desidratação do ácido carboxílico. E aqui, ó, quando essa água de K, de reagente, é quebrada, ela libera aqui oxigênio. Isso nós já vimos, tá? Ah, então, Zé, essa é a equação geral da fotossíntese. Exatamente. Aqui você tem também a equação geral da fotossíntese para os vegetais, né? E aqui você tem a equação geral da fotossíntese para as bactérias. Qual que é a diferença? A diferença é que as bactérias não utilizam a água como doador de prótons. As bactérias que realizam, tá, o processo fotossintético. Essas bactérias aqui realizam o ácido sulfídrico como doador de prótons, H2S. Então, se na fotossíntese sai oxigênio, no caso aqui, tá, na fotossíntese de bactérias, na fotossíntese de vegetais libera oxigênio, as de bactérias liberam enxofre. E o enxofre sólido, o enxofre alimentar, tá vendo? Mas fotossíntese de bactéria para vocês não é importante, pelo menos para essa prova. E aqui ele vai começar a falar da quimiossíntese, também não tem tanta importância para vocês, para essa prova exclusivamente, tá? Então aqui nós terminamos essa parte aí de resumo acerca da fotossíntese. Nossa, Zé, eu achava que era tão complicado essa questão da fotossíntese, né? Eu estou vendo que, na verdade, não é complicado. Eu só tinha uma mistificação com relação a essa questão. Mas, na verdade, a fotossíntese é um processo bem simples, tá? Ah, mas ela envolve muitas reações, elas envolvem os fotossistemas, envolve, mas o que você tem que saber? Você tem que saber que ela tem duas etapas. Tem a fase clara e tem a fase escura, ou a fase fotoquímica e a fase enzimática, que são aí sinônimos, tá? Ah, e outra coisa que eu tenho que saber, Zé, tudo que é produzido na fase clara é destinado à fase escura, tudo que é produzido na fase escura é destinado à fase clara. Então, há um sinergismo ali muito forte, não existe uma fase sem a outra, as duas fases atuam, tá, de forma concomitante. Outra coisa, na fase clara, eu tive síntese de ATP, beleza, Zé. Síntese de ATP, toda vez que passou pelas proteínas transportadoras, eu tinha síntese de ATP. E além da síntese de ATP, que é a produção de ATP como moeda energética para a planta, é a conversão de energia luminosa em energia química, isso é a síntese de ATP, tá? Eu tive outra coisa também que é bastante importante. Eu tive o que, Zé, que é importante? Eu tive a produção do NADPH2 a partir da fotólise de Hill. E a partir da fotólise de Hill, eu tive o quê? A liberação do oxigênio da água, do oxigênio fundamental para a nossa respiração. Bom, já na fase escura, você teve a utilização dos produtos da fase clara e você teve ali a redução, né, dos compostos, como, por exemplo, o NADPH2, tá? Que vai ser utilizado como agente redutor. Ele vai reduzir a triose, o ácido fosfoglicérico, vai consumir ATP, vai liberar água e vai formar dois aldeídos. A partir desses aldeídos, dessas trioses fosfato, você vai ter a regeneração
das ribuloses, ou você vai ter a produção da glicose, tá? Ah, mas é muito cheio de detalhe, né? Então, começa a aula, uma revisão geral. Eu peço que você, depois, você leia em o arquivo que eu passei para vocês. Passei também o arquivo de PowerPoint aí, tá? Da aula. Depois dá uma olhada. Então, essas aulas é mais aquele ritmo de revisão. A gente consegue passar todas as informações, tenta pelo menos passar todas as informações dentro da mesma aula. Beleza? Então, amanhã eu volto com vocês com mais uma aula. Amanhã a gente vai ter aula, acho que é química, né? A gente tem uma aula só, né, de química. Eu volto com vocês, pessoal. Beleza, então? Até amanhã. Vamos tomar um cafezinho agora, né? Deixa eu só cancelar aqui.